lá e foi fácil. A minha estada ela foi muito legal, muito proveitosa. Só um segundinho, vou ver uma coisa aqui no meu telefone. Ah, tá bom, fica à vontade. Só para ele não ficar focando aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa Aqui é noite. Laís. Tudo bom? Oi, doutor A Fernando. Laís. Ah, sim, a Laís agora vai assumir. Laís. Pronto. Eu estou aparecendo? Não sei se está aparecendo. Tá sim, a professora Elisa está aparecendo ao seu lado aí. Pronto. Você já viu que é uma pessoa extremamente simpática e uma cientista de altíssimo nível, não é um nívelzinho razoável. Com certeza. É um prazer conhecê-la, né? Desse jeito atual, né? Que a gente está vivendo. Eu queria passar a bola para você. Mas é um prazer. Isso. Eu peço, boa noite para todo mundo, né? Inicialmente, principalmente. Eu sou Laís, sou da equipe, né, do Hospital do Coração, junto com o doutor Fernando e os demais colegas. E aí eu peço desculpas um pouquinho, porque eu estou com a máscara e tudo, eu estou num ambiente que vou precisar ficar assim um pouco. E quero dizer que é um grande prazer estar participando hoje com um tema que é bem interessante, achei bem interessante, e com a doutora Elisa, que eu não conhecia, mas já vi, né, que é uma pessoa muito, muito simpática e uma pesquisadora bem importante. Eu não sei se aqui está... Pronto, deixa eu só um minutinho aqui para eu ver que saiu aqui a minha tela. Só para ajustar aqui. Então, a gente já pode começar, já está na... Acho que a gente podia esperar da 8h10. Esperar mais um pouquinho? Espera só mais 10 minutos, que estão entrando pessoas. E quando bater 8h10, a gente começa. Tá joia. E como eu falei, houve uma falha, e essa falha foi nossa no começo, de não liberar as pessoas a tempo. Ah, tá. Eu entrei até um pouquinho, uns minutinhos depois, eu nem vi também que estava... Então vamos aguardar mais um pouquinho, né? A gente tem aqui, professora Elisa, alguns psiquiatras bastante proeminentes aqui no nosso meio. O professor Valfrido, por exemplo, que é o líder da residência médica em psiquiatria do Hospital Universitário aqui da UFAL. Que vai ser uma noite proveitosa. Mas, Laís, eu não quero te interromper, Laís, assuma a bola aí, eu só ficar calado agora. Tá tranquilo, a gente já são 8h10, eu tô meio sem hora aqui. Falta 2 minutos. 2 minutos, 2 né? minutinhos. Então, só para poder, quando for apresentar direitinho, é doutora Elisa e o sobrenome, que é mais difícil, como é que pronuncia direitinho para falar? O sobrenome é Britsky. Britsky, joia. Eu digo, vou primeiro perguntar para poder não apresentar falando errado. Britsky, né? Isso. Então, vamos começar, né? Então, hoje a gente tem a honra de ter uma aula com a doutora Elisa Britsky, psiquiatra, né? A formação da psiquiatria foi lá em Porto Alegre, não é isso? E é professora e pesquisadora lá do Centro de Estudos de Neurociências da Queen's University, lá em Toronto, né, no Canadá. E hoje o tema vai ser da imunoneuropsiquiatria, né? Uma aula sobre imunoneuropsiquiatria. É um tema interessante e novo, né? E aí, acho que a gente pode começar a ter essa honra. Vou tentar compartilhar a minha tela aqui, gente, só um segundinho. Só lembrando das pessoas de ligar os microfones, só ficando a Laís e a professora Elisa. Verdade. Deixa eu tentar aqui, que eu não sou muito acostumada com o Google Meet, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui se vai. Acho que foi, né, pessoal? Foi, pelo menos para mim aqui tá ok. Foi sim. Tá bom. Vou desligar também meu áudio para não ter interferência aqui, não. Tá bom.
Bom, então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer ao professor Fernando pelo convite, a vocês todos por estarem aqui nessa noite. Eu sou professora do Departamento de Psiquiatria da Queen's University. A Queen's fica numa cidadezinha chamada Kingston, próximo a Toronto, no Canadá. Eu sou pesquisadora do Centro de Estudos em que é o nosso programa onde a gente orienta mestrados e doutorados, e aqui eu lidero, junto com um outro colega chamado Fabiano Gomes, um laboratório chamado Neuromood, que tem como principal objetivo investigar a neurobiologia dos transtornos do humor e investigar novos tratamentos. Esses são as minhas fontes de financiamento. Eu ainda tenho financiamentos da FAPESP no Brasil, mas a maior parte deles é financiado pela própria Queen's e por uma organização chamada Southeastern Ontario Academic Medical Association. E cada vez que a gente dá uma palestra fora aqui da nossa cidade, a universidade pede que a gente diga que a Queen's University está situada num território de dois grandes povos indígenas, que são os Anishinaabe e os Haudenosaunee. E isso é feito porque esses povos, eles têm uma ligação muito grande com os territórios, então a universidade sempre faz essa menção. Hoje eu vou falar um pouquinho vou fazer uma breve introdução, vou falar um pouquinho sobre a inflamação no cérebro, sobre os transtornos do humor como condições inflamatórias, vou falar um pouquinho da minha linha de pesquisa, especificamente como da inflamação nós fomos para o estudo da imunossenescência, que nada mais é que o envelhecimento do sistema imune, e desenvolvemos uma hipótese de que os transtornos do humor poderiam ser condições relacionadas a envelhecimento prematuro. Vamos falar um pouquinho dos tratamentos anti-inflamatórios nos transtornos do humor, de o que tem sido chamado de biotipos imunometabólicos de depressão, e de mania também, e implicações para o tratamento e novas estratégias, especialmente os estudos que a gente está fazendo aqui na Queen's. Para quem não é muito familiarizado com o que são os transtornos do humor, nós estamos basicamente falando de dois grupos de doenças, né, o que nós conhecemos como depressão maior, ou depressão unipolar, e o que nós conhecemos como transtorno bipolar, em que a gente tem, além dos episódios de depressão, episódios de um excesso de ativação e de uma elevação do humor que nós chamamos de mania. Eu queria recomendar para quem não conhece, esse é um livro de um ilustrador australiano chamado Matthew Johnston, que se chama Eu Tinha um Cachorro Preto, né? Ele comparou a depressão dele a um cachorro preto. Esse livro, ele explica de uma forma tão didática o que é a depressão e a experiência de se sentir deprimido, que um centro de pesquisa na Austrália se autodenominou, escolheu o nome Black Dog para chamar, então, a eles mesmos. Então, um dos maiores centros de pesquisa em depressão na Austrália se chama Black Dog Institute. Recomendo fortemente que quem não conheça, busque na internet, tem tanto livro como animações que ele fez, para divulgar um pouco melhor o que é a experiência de estar deprimido. Nós temos, quando a gente vai para o ponto de vista de tratamento, nós temos dois grandes desafios no tratamento da depressão e do transtorno bipolar. O primeiro tratamento é o que a gente chama de variabilidade interindividual. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o diagnóstico de depressão maior, a gente vai usar esse rótulo, né, ou vai usar esse diagnóstico, tanto para diferenciar um paciente lá nos seus 70 anos, que tem dores pelo corpo, que tem falta de energia, que tem dificuldades de memória ou de concentração, quanto para denominar uma paciente, digamos, do sexo feminino, com 25 anos, que tem ansiedade intensa, irritabilidade, humor deprimido, um excesso de apetite, ansiedade e pensamentos suicidas. Então, a gente vai ver que dentro dessa grande categoria de transtornos do humor, existe uma grande variação de perfis fenotípicos que vão receber
esse diagnóstico. E nós temos um segundo desafio, que é o que a gente chama de variedade intraindividual. Então, por exemplo, isso é mais óbvio nos pacientes com transtorno bipolar, em que o mesmo paciente vai ter um episódio de depressão, um episódio de euforia em seguida, mas também no paciente com depressão, né? A gente pode pegar uma pessoa num determinado momento e ela está mais deprimida e se sentindo suicida, por exemplo, e dali a 2, 3 meses ela está mais ansiosa, por exemplo. Então, ao longo do tempo, o fenótipo ele também varia. E um dos grandes, digamos, avanços aí com o tempo é que, como a gente vai ver, também existe uma tendência à deterioração quando a gente vê indivíduos com depressão e transtorno bipolar no longo prazo. O NIH, então, propôs uma abordagem que se pensa hoje, isso já está fazendo quase 10 anos, que se pensa hoje ser uma abordagem interessante para estudar a neurobiologia dessas condições que são, do ponto de vista fenotípico, tão heterogêneas. Então, o que o NIH propôs foi uma abordagem que eles chamaram de Research Domain Criteria. O que é isso? Isso significa que no grande grupo de pacientes com transtorno do humor e com grande variação de um paciente para o outro, a gente poderia selecionar subpopulações baseadas em alguns biotipos. Então, por exemplo, a gente poderia selecionar uma subpopulação em que houvesse uma história familiar importante. A gente poderia selecionar uma subpopulação em que houvesse história de trauma na infância importante, ou uma subpopulação em que houvesse sintomas físicos importantes, e que, uniformizando do ponto de vista fenotípico, em teoria, a gente teria uma maior chance de descobrir quais seriam as anormalidades biológicas subjacentes a essas alterações. Essa abordagem, então, do NIH propôs 5 grandes domínios para os transtornos do humor. Propôs um domínio que é chamado de valência negativa, mais relacionado à ansiedade, um domínio chamado de cognitivo, mais relacionado a dificuldades de atenção, de memória, de percepção, um outro domínio social, mais relacionado à percepção do outro, então, situações como sentir que ninguém pode ajudar, ou que não tem esperança para a situação da pessoa, estariam relacionadas a esse domínio social. Um domínio relacionado ao arousal e regulação, que teria a ver com a desregulação dos ritmos circadianos, e um domínio que propositalmente eu deixei para o final, porque ele está sendo um dos que a gente está mais interessado no momento, que é o chamado de valência positiva, tá? Que é um domínio relacionado ao prazer e aos comportamentos de recompensa. A gente sabe que indivíduos com depressão, eles relatam uma perda de interesse ou prazer nas coisas que eles geralmente gostam. Esse sintoma é chamado de anedonia, e ao contrário dos outros domínios que respondem relativamente bem às terapias que nós temos hoje, né, por exemplo, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que são uma terapia de primeira linha para depressão, a anedonia, ela é o domínio psicopatológico mais prevalente entre aqueles que não respondem. Então, a gente precisa de tratamentos que, de uma forma mais direta, tenham como alvo esse grupo de sintomas, ou esse domínio de sintomas. O que acontece quando a gente dá um antidepressivo para um paciente, né? Um paciente que está recebendo pela primeira vez tratamento para depressão. Ele tem uma chance em torno de 30% de ter uma remissão dos sintomas, ou seja, um desaparecimento dos sintomas, de cerca de 30% de melhorar, mas ainda assim precisar estratégias de aumento de dose ou de potencialização, e de 30% de não responder e a gente precisar usar outra intervenção. Quando o paciente responde, é muito comum que a gente ouça esse tipo de resposta, tá? Doutor, eu não me sinto tão triste, mas eu me sinto anestesiado.
ou parece que eu estou no piloto automático. Isso acontece quando o tratamento não está conseguindo dar conta desses sintomas de anedonia. Existem alguns jeitos de medir a anedonia, tá? As escalas mais comuns são essas duas aqui, a SHAPS e a DARS. As duas muito simples, tá? A SHAPS já existe em português, a DARS o nosso grupo está terminando de traduzir. Mas, basicamente, a gente pergunta para a pessoa se ela sentiria prazer, por exemplo, em comendo uma comida que ela gosta, ou sentindo um cheiro de flores, ou estando com os amigos. E a gente tem tarefas computadorizadas para medir a anedonia. Uma revisão do nosso grupo relativamente recente não encontrou nenhum tratamento especificamente tendo como anedonia como um target, tá? Então, isso ainda permanece como uma lacuna aí na literatura. Se pensa que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, eles não são muito bons para tratar a anedonia, porque os comportamentos de prazer, motivação e recompensa, eles são mediados por dopamina, num circuito específico do cérebro que a gente chama de circuito de recompensa, que basicamente, de uma forma bastante simplificada, seriam projeções que vão da área tegmentar ventral até o núcleo accumbens. Então, esse seria um circuito que precisa ter dopamina suficiente ali para que esses comportamentos de prazer e recompensa estejam presentes. E os inibidores da recaptação da serotonina, eles não mexem nesse circuito de uma forma mais evidente. Quando a gente fala no curso clínico dos transtornos do humor, existem 3 momentos do ponto de vista histórico que eu acho importante a gente considerar, tá? Lá na década de 90, o professor Robert Post, que ainda é um dos professores mais influentes aí na área dos transtornos do humor, ele puxou da epilepsia um modelo chamado de Kindling sensitization. Então, ele usou uma ideia que já existia para a epilepsia, de que cada convulsão deixava o cérebro mais sensível a novas convulsões, e isso serviu para introduzir o uso de anticonvulsivantes no tratamento dos transtornos do humor. Então, hoje, por exemplo, o uso de valproato é uma medicação de primeira linha para o transtorno bipolar. Vem dos estudos do Robert Post lá na década de 90. Em 2006, esse pesquisador australiano, Patrick McGorry, propôs, né, para a psiquiatria um modelo de estadiamento clínico, que nem a gente faz com câncer, por exemplo, ou com insuficiência cardíaca. Ele dizia que enquanto alguns pacientes têm o seu primeiro episódio de depressão, recuperam bem, ficam bem e nunca mais tem nada, outros que têm uma doença mais multiepisódica tendem a deteriorar do ponto de vista funcional e tendem a deteriorar do ponto de vista de neuroplasticidade também. Esse substrato, né, neural de estadiamento foi desenvolvido pelo professor Flávio Kapczynski, trabalha tanto no Canadá quanto no Brasil, numa teoria que ele chamou de neuroprogressão. E esses 2 pesquisadores reforçaram essa ideia de que a doença ela avança com o tempo, reforçaram, por exemplo, a necessidade de ter tratamentos capazes de melhorar o curso de doença, como, por exemplo, o lítio. Em 2015, a gente iniciou aqui no Canadá um consórcio para o estudo, né, do transtorno bipolar e da depressão, que é formado principalmente por esses 3 pesquisadores, o professor Roger McIntyre, eu e o professor Rodrigo Mansur, que foi um aluno meu no Brasil, depois se tornou professor aqui em Toronto. E o que esse nosso grupo vem trabalhando é basicamente na ideia de que, além de uma deterioração que se processa no cérebro, a gente tem também uma deterioração que se processa a nível sistêmico. E então isso vem abrindo caminhos para a gente investigar o que seriam tratamentos imunometabólicos para os transtornos do humor, e que é o que eu vou mostrar um pouquinho para vocês hoje aqui.
Para a gente entender de onde vem essa história da inflamação, a gente precisa voltar lá para 1925, para o trabalho do Hans Selye. O Hans Selye foi um endocrinologista, ele é austríaco, mas ele morou quase a vida inteira aqui no Canadá, então ele é considerado um canadense, os canadenses têm muito orgulho do trabalho dele. Ele foi, por exemplo, quem desenvolveu o conceito de estresse, né, que é um conceito, digamos, nuclear aí para a medicina. Mas ele também desenvolveu um dos livros dele, o paciente está doente, todo paciente doente, ele parece mais ou menos a mesma coisa. E ele chamou isso de síndrome de just being sick. Então, por exemplo, se a pessoa está com uma catapora, ou se ela está com uma influenza, ou se ela está com uma infecção urinária, vão ter características que vão ser semelhantes. E essa síndrome, que foi depois caracterizada em animais, né, como sickness behavior, então em animais a gente já sabe que está exibindo esse sickness behavior, ele se mexe, ele diminui o comportamento sexual, ele tem um aumento da sensibilidade à dor, ele diminui a atividade locomotora dele, né, que é possível induzir esse comportamento através da injeção no rato de citocinas pró-inflamatórias, especialmente a interleucina 1, a 6 e o TNF-alfa. Se acredita que essas citocinas pró-inflamatórias induzem, né, esse comportamento, porque de alguma forma isso ajudaria o organismo a poupar energia que seria necessária para ativação do sistema imune para combater aquele patógeno. O sistema imune, a gente precisa dizer que ele tem sido pensado sistema, isso, né, alguns autores têm usado esse termo selfish immune system, porque existem uma série de mecanismos no corpo que durante uma infecção fazem com que o corpo direcione a energia para o sistema imune, tá? Um dos problemas que a gente tem é que o sistema imune, ele não é o único sistema no nosso corpo a poder ser entendido como selfish, né? O cérebro também faz isso. O cérebro, quando está num processo de sofrimento cerebral ou de toxicidade, ou precisando se recuperar, ele ativa uma série de mecanismos sistêmicos para priorizar, principalmente glicose, para o seu metabolismo, porque o cérebro precisa de glicose. Glicose ainda é a fonte, né, principal de energia para o cérebro. Então, uma das coisas que parece que acontece quando a gente tem, ao mesmo tempo, o cérebro e o sistema imune competindo por energia, é a ativação de mecanismos, por exemplo, para aumentar a fome, né, ou de mecanismos endócrinos, que no longo prazo poderiam, inclusive, levar à obesidade quando a gente tem esse tipo de situação. Para a gente poder ter uma ideia de quanto o cérebro usa de energia, eu gosto de trazer essa história, ela, quem me apresentou para ela foi esse meu aluno, que depois se tornou um colega, Mansur. Ele, além de fazer medicina, ele era um enxadrista em São Paulo, disputou no campeonatos e tal, e um dia ele me contou a história dessa partida aí, que é do campeonato de 1984. Ela era uma partida entre um veterano, que era o Karpov, e um desafiante, que era o Kasparov. E eles jogavam até que lá pelas tantas um ganharia do outro, mas eles tinham, né, pelas regras do xadrez, quem viu aí o gambito da rainha que está aí na moda, num determinado momento eles poderiam pedir para o outro um empate. E eles foram fazendo isso, e os dois eram muito bons, que há cerca de 4 meses, e um dos motivos pelos quais a Federação Mundial de Xadrez resolveu terminar a partida é porque o Karpov estava perdendo muito peso. A gente pode argumentar que isso porque ele estava sentado sem comer, mas, na verdade, já existem estudos documentando que o consumo energético do cérebro, quando a pessoa está envolvida numa tarefa intelectual intensa, ele tende a aumentar.
Então, é a nossa teoria ali naquele momento, né? Que quando a gente tem algum processo cerebral, como o que acontece na depressão ou na mania, por exemplo, diminuição de fatores neurotróficos, desequilíbrio de neurotransmissores, dificuldades na neuroplasticidade, para fazer o corpo armar mais energia, e que com o tempo o uso excessivo desses mecanismos vai levar à obesidade, diabetes e síndrome metabólica. Então, essa seria uma das explicações pelas quais a gente vê tanto paciente com depressão e tanto paciente com transtorno bipolar com alterações metabólicas. A gente pelo menos uma alteração metabólica. A inflamação faz no cérebro, tá? Essa é a via mais consolidada em termos de efeito da inflamação no cérebro. A gente tem aqui o triptofano, que é o precursor, o aminoácido precursor para a serotonina. Esse metabolismo ele se dá a partir da indução dessa enzima, 5-hidroxitriptofano. Mas o triptofano também pode ser degradado para uma segunda via, que é a via da quinurenina, a partir da ativação dessa enzima que se chama AIDO, uma enzima com nome complicado, vou poupar vocês. E a AIDO, ela se torna ativa quando a gente tem citocinas pró-inflamatórias. Então, por exemplo, quando o ambiente cerebral está cheio de interleucina 6 ou TNF-alfa, a AIDO fica muito ativa, ela começa a consumir triptofano e falta substrato para fazer serotonina. Esse é exatamente o mecanismo que acontece, por exemplo, quando a gente trata a hepatite com interferon alfa. A gente induz a AIDO, falta serotonina, o paciente faz depressão. E aí já temos lá muitos ensaios clínicos, meta-análises, dizendo que se a gente tiver um paciente com hepatite tratado com interferon alfa, e a gente usar um antidepressivo serotonérgico, por exemplo, escitalopram, a gente vai prevenir ou reverter essas alterações. Essa é uma segunda via que é uma das minhas favoritas aqui, né, porque ela tem a ver com a questão da anedonia. Quando a gente tem um aumento das citocinas inflamatórias, nosso fígado produz proteína C reativa, isso acaba funcionando como um marcador muito simples de inflamação, e esse aumento de citocinas pró-inflamatórias, ele interfere com a produção de dopamina no circuito de recompensa. Então, a gente passa a ter anedonia. Eu não sei quantos de vocês estão tendo a oportunidade de ver pacientes que se recuperaram de COVID, né, com mais tempo. Eu já tenho começado a receber de colegas e mesmo de pacientes relatos de anedonia persistente pós-Covid, né? Depois a gente pode discutir nas perguntas. Eu estou meio convencida de que existe uma síndrome comportamental pós-Covid, e esse é um dos mecanismos que a gente poderia postular como estando envolvidos nesse tipo de alteração. E, por fim, a inflamação, ela interfere com o mecanismo do glutamato, principalmente porque ela provoca dano astrocitário. Isso já foi mostrado em estudos pós-mortem. E os astrócitos são os responsáveis por remover um glutamato excessivo que fica no cérebro. Então, quando tem muita inflamação, os astrócitos funcionam mal ou se perdem, e a gente tem um descontrole da ação do glutamato. Não dá para a gente não falar do estresse, especialmente do estresse precoce. O estresse precoce, ele é capaz de reprogramar o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, no sentido de preparar o corpo para futuras situações de estresse, e isso tende a longo prazo, por um mecanismo fisiológico, promover um aumento persistente de citocinas inflamatórias. Então, história de maus tratos na infância tem se relacionado a fenótipos específicos quando a gente fala de transtornos do humor, inclusive de resposta a tratamento. E sabidamente se relaciona ao aumento desses marcadores de inflamação. Bom, além desses mecanismos que eu comentei com vocês,
Já se sabe também que inflamação persistente provoca um envelhecimento cerebral, tá? Isso porque existe uma via no cérebro em que essas citocinas inflamatórias, principalmente vindas da micróglia, que é a célula imune, né, do cérebro, do sistema nervoso central, elas diminuem a produção de GNRH. E o GNRH tem como papel, um dos papéis deles, coordenar o envelhecimento sistêmico. Então, a gente já tem evidência mostrando que um excesso de inflamação, ele aceleraria o envelhecimento cerebral. E, por fim, também um assunto novo, né, no campo da psiquiatria, a ideia de que a microbiota intestinal, ela também poderia ser uma fonte de inflamação e também poderia ser um mecanismo pelo qual a inflamação exerce efeitos no cérebro. A gente sabe que a microbiota intestinal, dependendo da sua composição, ela vai ativar de uma forma diferente o sistema imune, ela pode influenciar o metabolismo de triptofano, ela pode produzir algumas espécies específicas que têm um efeito sobre o cérebro, e que o excesso de estresse também pode alterar essa composição da microbiota. Isso abriu caminho para o uso de probióticos nos transtornos do humor. Eu trouxe para vocês aqui 2 ensaios clínicos randomizados com probióticos na depressão. Os 2 são com N's pequenos, tá? Os 2 mostraram resultados favoráveis, mas a gente precisa dizer que o tamanho de efeito, ele não é muito grande. Então, eu não vejo, assim, os probióticos sendo usados como um tratamento, assim, único na depressão, mas que poderiam até ser usados como adjuvante. Onde que essa história começou, né? A gente estava começando aqui antes de todo mundo chegar, o Fernando estava me dizendo, nossa, mas como que eu tinha acabado, né, nesse estudo aí da imunologia. Eu tive a sorte de ser orientada pelo professor Clive Kapczynski, que estava justamente no início da produção dessas suas teorias sobre a neuroprogressão, nessa década entre 2000 e 2010, e a gente começou com um interesse no TNF-alfa, que é uma citocina inflamatória, tá? Principalmente porque o TNF-alfa, ele se relacionava a prejuízos na neuroplasticidade, na resiliência celular e na sobrevida neuronal, que eram coisas que a gente estava começando a ver no transtorno bipolar. Hoje em dia, a gente já tem muitos estudos nos mostrando um aumento de citocinas pró-inflamatórias na depressão. Aqui eu trouxe para vocês os resultados de uma meta-análise com as 2 citocinas principais, a interleucina 6 e o TNF-alfa. Essas são as 2 citocinas pró-inflamatórias mais potentes. Então, vocês podem ver que é muito estudo, tá? E para bipolar também, a gente já tem pouco menos, mas mais de 30 estudos e pelo menos 3 meta-análises. Esse gráfico que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, ele está aqui quase por razões, assim, afetivas, porque ele foi o primeiro estudo, né, que eu fiz nessa área, publicado lá em 2009. Ele fez parte do meu doutorado. Então, a gente comparou os níveis de diferentes citocinas inflamatórias no plasma de pacientes com transtorno bipolar em mania, em depressão, em eutimia e em controles saudáveis. E a gente claramente vê que são níveis muito diferentes, né? E que mesmo pacientes em eutimia ainda mantêm uma certa ativação pró-inflamatória. Para falar de inflamação, a gente precisa falar da micróglia, né? A micróglia, ela é um macrófago do sistema nervoso central, ela fica lá numa condição de repouso, onde ela tem essa forma, assim, estrelada, e ela fica com essa função de observar o que está acontecendo no cérebro. A micróglia responde a 2 tipos de padrões moleculares, ela responde a um padrão que se chama DAMPs, que são os padrões relacionados a dano. Então, por exemplo, quando o neurônio está danificado, ele libera pequenas moléculas que ativam a micróglia, ou os PAMPs, que são padrões moleculares relacionados a patógenos.
Quando ela fica ativada, ela se transforma, ela fica com essa forma ameboide, mais parecida com macrófago, e ela começa a produzir citocinas dentro do cérebro. A gente já tem evidência de estudos em animais de que os modelos animais de depressão, eles se associam à ativação microglial. Eu trouxe alguns estudos aqui, mas tem bastante coisa, tá? E o meu objetivo aqui foi mais mostrar para vocês que, independente do modelo animal que se usa, ou da área cerebral que se escolhe, parece que a ativação microglial, ela está bem presente nessas condições. Em estudos pós-mortem também, aqui é bem legal a gente ver ó, como é que está a micróglia, né, nessa forma mais estrelada, e aqui a micróglia quando ela está ativada, tá? Aqui é uma fatia de um cérebro de uma pessoa que morreu por outras causas, e aqui uma fatia de um cérebro de uma pessoa que morreu por suicídio. Então, claramente a gente vê que tem visualmente, né, uma maior densidade microglial, em algumas regiões específicas, tá? A gente pode ver pelo menos no córtex pré-frontal, o giro do cíngulo, o hipocampo, que são áreas críticas para os transtornos do humor, e que também existe um aumento de proteínas, esse é um estudo com transtorno bipolar, de proteínas relacionadas à ativação microglial. Em vivo já é possível medir a ativação microglial, mas esses estudos são relativamente novos. Esse é um dos meus preferidos, é o primeiro estudo, foi um grupo aqui de Toronto, né, que verificou ativação microglial e duração da depressão não tratada. Então, claramente a gente vê que tem uma diferença, tá, entre os níveis dessa proteína, o TSPO, na longa e curta duração de doença não tratada. Então, é bem interessante que a gente já está tendo métodos para ver a ativação microglial em vivo. Um outro achado que é interessante, a gente viu lá também no meu doutorado em 2009, foi aumento de algumas quimiocinas. Quimiocinas são citocinas que têm função quimiotática, ou seja, de atrair as células imunes para um sítio de inflamação. E naquele momento a gente só descreveu essas alterações, especificamente de uma quimiocina chamada eutaxina 1, mas a gente não sabia muito bem o que isso queria dizer, né? 2 anos depois, esse autor Vileda publicou um estudo na Nature, em que ele basicamente pegou um rato jovem, transfundiu sangue entre o jovem e um outro jovem, transfundiu o sangue de um jovem para um rato velho, de um velho para um velho, e faltou aqui de um velho para um jovem. O que ele viu, né? Que quando ele transfundia o sangue de um cérebro jovem para um rato velho, existia neurogênese no hipocampo, tá? Então, tinha alguma coisa no plasma do rato jovem que fazia ter neurogênese no hipocampo. E aí, investigando, ele chegou à conclusão de que era essa eutaxina 1. Então, a mesma citocina que a gente achou lá como reduzida no paciente bipolar. Então, a gente começou a propor que talvez essas anormalidades imunes que a gente estava chamando de inflamação, na verdade, elas poderiam ser entendidas num contexto mais geral, como relacionadas ao que a gente chamou de imunossenescência, o que se chama de imunossenescência, que é o envelhecimento do sistema imune. Isso estava em consonância com alguns outros achados que a gente vê em pacientes com transtorno do humor, inclusive deposição de placas amiloides e redução de cognição, mas também encurtamento de telômero, com excesso de estresse oxidativo e alterações da estrutura cerebral que lembram o que se vê com um paciente mais idoso. É extremamente comum quem trabalha, por exemplo, eu trabalho em internação psiquiátrica, eu pego pacientes com longa duração de doença e doenças muito graves. A gente faz uma ressonância, às vezes o paciente tem 60 anos, parece que a gente está vendo um cérebro de uma pessoa de 90, né? Com redução do volume cerebral, com redução da espessura cortical, com hiperintensidade de substância branca, então parece que existe um envelhecimento prematuro mesmo.
E esse colega do Texas, né, o Gabriel Fries, também um brasileiro, ele resolveu fazer um estudo bem interessante. Ele resolveu olhar sítios de metilação no DNA. A gente sabe que à medida que a gente vai ficando velho, determinados genes são ativados ou desativados. E ele encontrou que nos pacientes com transtorno bipolar, essa assinatura epigenética, ela era semelhante a de um indivíduo saudável, mas com idade mais avançada. Então, ele propôs que existiria um envelhecimento epigenético também. Aqui é uma análise um pouquinho mais detalhada desse estudo que a gente fez sobre a imunossenescência. Então, a imunossenescência, além de um aumento dessas citocinas inflamatórias, ela se caracteriza por uma redução da capacidade proliferativa. O sistema imune demora muito para reagir, e depois que ele reage, ele demora muito para desligar, porque a gente tem pouco linfócito T regulador, que é o que faz o sistema imune desligar, tá? Então, essa é a razão, por exemplo, pela qual um idoso pode morrer de uma gripe comum, e quando ele tem uma ativação do sistema imune, ele muitas vezes fica com uma inflamação de baixo grau, crônica, que acaba levando ao maior risco cardiovascular, ou maior risco de câncer. E a gente também tem um aumento da proporção de algumas células T senescentes, tá? Que quando a gente encontra no sangue são um indício de imunossenescência. Esse foi um dos experimentos que a gente fez. A gente tirou sangue de pacientes com transtorno bipolar com menos de 5 anos de doença e com mais de 5 anos de doença, que está em linha com aquela hipótese lá daquele pesquisador australiano, Patrick McGorry, do estadiamento do transtorno bipolar. Extraímos esses linfócitos, né, cultivamos esses linfócitos e dosamos essas citocinas no sobrenadante. E a gente viu que existia um gradiente na produção dessas citocinas pró-inflamatórias, dependendo do tempo de doença que o indivíduo tinha, e que isso se correlacionava com o número de episódios de humor alterado. A capacidade proliferativa também, ela ia diminuindo com o tempo de doença, então ela era mais pronunciada nos pacientes com mais de 10 anos, e também existia uma redução nas células T reguladoras, mas aqui a gente não conseguiu mostrar a diferença entre os estágios precoces e tardios, uma clara diferença em relação aos controles saudáveis. A partir daí, a gente começou a trabalhar com a ideia de que existiria um envelhecimento prematuro nos transtornos do humor. Nós desenvolvemos o que a gente chamou de um índice de idade imunológica, e aí isso nos permite, por exemplo, calcular o quão discrepante é a idade imunológica da idade cronológica do indivíduo. E também, num estudo subsequente, a gente viu que a obesidade, ela contribuía para deixar essa idade imunológica ainda mais avançada e ainda mais discrepante da idade cronológica. Entramos, então, numa fase final. Esse foi o principal motivo pelo qual eu acabei vindo para o Canadá. Eu queria trabalhar com ensaios clínicos, que é uma coisa que eu não fazia no Brasil. A primeira medicação que a gente testou aqui foi um anti-inflamatório chamado minocyclina, que também é um antibiótico. A minocyclina mostrou algum efeito antidepressivo, mas não muito pronunciado. Esse efeito da minocyclina, um efeito pequeno, também estava em linha com outros anti-inflamatórios que foram testados ao longo do tempo. Se a gente olhar essa meta-análise, existe um pouquinho de vantagem para associar anti-inflamatório ao tratamento convencional, mas não é uma vantagem muito robusta e a gente sempre vai ter uma possibilidade de aumentar o risco de infecção ou risco de efeitos adversos por manter a pessoa num anti-inflamatório de longo prazo. Então, com esse grupo do professor Roger, a gente começou a trabalhar num estudo novo, com uma medicação chamada infliximab, que é um anticorpo monoclonal, bloqueador de TNF-alfa. O que nós fizemos foi fazer um ensaio clínico randomizado contra placebo.
mas em vez de dar esse anti-inflamatório para todo mundo, a gente selecionou uma subpopulação que nós chamamos de uma subpopulação com fenótipo inflamatório, ou seja, que tinha proteína C reativa mais alta do que 5, ou comorbidades médicas gerais. Quando a gente olhou o resultado desse estudo, o que foi interessante é que quando a gente separava a nossa população inflamatória pela presença de maus tratos na infância, esse anti-inflamatório, ele tinha um efeito claramente diferente do placebo no que diz respeito a diminuir gravidade de sintomas depressivos, o que, de certa forma, confirmava aquela nossa hipótese lá atrás. Estudamos um pouco da eficácia do infliximab no tratamento da anedonia, e ele foi eficaz comparado ao placebo. Ele foi eficaz em reduzir o glutamato no córtex pré-frontal, no terceiro artigo desse mesmo estudo, ele foi também interessante em mudar a composição de um tipo de biomarcador que a gente chama de exossomo. Os exossomos, eles são pequenas vesículas que os neurônios liberam na circulação, e se pensa que os exossomos têm uma função semelhante a de um hormônio, né, em facilitar a comunicação com uma célula que está distante. Então, a gente pode recuperar esses exossomos do sangue e ver o que tem dentro deles, tá? Então, nós estudamos 2 tipos de via dentro desses exossomos. Nós estudamos a via do TNF-alfa e do NF-κB, que é uma via inflamatória. O infliximab foi claramente diferente do placebo, né, nessa via. E também estudamos a via da insulina, porque se vocês olharem aqui, ó, o infliximab mexe com essa via inflamatória, mas existe uma intersecção dessa via inflamatória com a via da insulina. Então, a gente resolveu estudar também a via da insulina. A expressão dos marcadores dessa via da insulina dentro do exossomo também foi diferente entre quem recebeu o infliximab e quem não recebeu o infliximab. Um respeito às diferenças do infliximab e do placebo na espessura do córtex pré-frontal dorso-lateral e ventromedial, mostrando que também existe um efeito neurotrófico desse anti-inflamatório, pelo menos nessa população enriquecida para a inflamação. A quantidade dessas alterações da via da insulina dentro dos exossomos, a relação dessa quantidade com a performance cognitiva foi mediada pela alteração no volume de córtex pré-frontal. Então, aqui a gente conseguiu começar a integrar esses achados. Isso culminou num artigo que está publicado, é o último desse estudo publicado na Molecular Psychiatry, que eu considero, assim, de mais legal que eu já trabalhei, tá? A gente pegou esses indivíduos todos, agrupou esses biomarcadores em 3 biofenótipos, com uma técnica semelhante a uma análise fatorial. Vimos que esses biofenótipos têm diferentes capacidades de responder ao tratamento, e que esses 3 biofenótipos também têm diferenças nesses exossomos que eu mostrei para vocês. Então, a gente tem basicamente um biofenótipo 1, que se caracteriza por um aumento do TNF-alfa, um biofenótipo 2, que se caracteriza por níveis mais altos de interleucina 4 e interleucina 6, e um biofenótipo 3, que não tem baixos níveis de todas as citocinas, praticamente. As respostas ao tratamento desses biofenótipos são diferentes, tanto nos scores de anedonia quanto nos scores de inflamação. Os níveis, né, desses exossomos também são diferentes. É um artigo mais complexo esse, mas ele dá bem a ideia de que a gente precisa começar
a separar as nossas populações para que a gente possa ter o efeito mais interessante dos anti-inflamatórios. Aqui, para finalizar, eu trouxe para vocês os estudos que estão sendo rodados aqui na universidade nesse momento. Então, a gente tem um estudo com o que é chamado Ecossistema Microbiano Terapêutico 2, para depressão e ansiedade generalizada. Isso é basicamente um estudo de transplante fecal, então se coloca essas bactérias extraídas das fezes de indivíduos saudáveis numa cápsulazinha e os voluntários tomam. E um estudo com dieta cetogênica, que é uma dieta anti-inflamatória, para pacientes com depressão maior que não responderam ao tratamento usual, especialmente quando eles persistiram com anedonia. A gente acha que esses avanços, eles podem nos ajudar tanto a melhor elucidar, né, essa variedade interindividual, e também, talvez, no futuro, a gente propor tratamentos que mudem a evolução da doença, então, tendo como alvo essa variabilidade intra-indivíduo. Para quem quiser conhecer mais, eu vou voltar depois nesses sites aqui, quando eu terminar, que aí eu acho que quem quiser pode copiar. Os agradecimentos, né, aos meus colegas de departamento, especificamente ao Fabiano Gomes, que coordena o laboratório junto comigo, ao Andrew Day, que é um estatístico aqui da Queen's, os colegas da Universidade de Toronto, a nutricionista assistente social da McMaster, que trabalham conosco nesses estudos de dieta, os colegas endócrinos do Departamento de Endocrinologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Rodrigo Grassi, que faz a parte de trauma, nesse momento ele está na Aarhus University, na Dinamarca, e os alunos do nosso laboratório. Queria finalizar trazendo para vocês uma coisa que é tradicional aqui de Kingston, são as esculturas no gelo. Esse ano não está tendo muito, né? Agora a gente está numa agradável temperatura de primavera de -7, mas essa aqui é uma das diversões aqui da cidade, quando a gente está no meio do inverno. Queria agradecer a atenção de todos e todas. Esse aqui é o meu e-mail, vocês podem se sentir à vontade, caso queiram trocar uma ideia, ou tenham alguma dúvida, ou surja alguma questão depois da gente terminar essa apresentação. Era isso, pessoal, muito obrigada. Muito obrigada, doutora Elisa, uma aula muito boa, excelente, né? Um assunto que é bem complexo, mas que foi colocado muito de forma clara, assim, bem didática mesmo, achei excelente mesmo. Né? E, assim, um assunto de alto nível, né? Uma coisa bem... Tem muita coisa, né, Laísa? É um assunto que tem muito detalhe, quando a gente não está familiarizado muito com a parte da imunologia, às vezes é difícil, é denso. Então, se ficou alguma pergunta, por favor, façam aqui, que eu vou ter o maior prazer aqui de esclarecer. Isso, claro. A gente vai abrir para as perguntas, quem tiver alguma colocação a fazer. Eu tenho um questionamento, é mais mesmo uma curiosidade. Você falou no Hans Selye, e o Hans Selye foi realmente a pessoa que estudou cientificamente, ele deu partida ao estudo científico do estresse. E ele priorizava nas explicações dele a hipófise como sendo o maestro desse controle do estresse, a hipófise controlando as outras glândulas. Eu queria saber a sua opinião a respeito do cérebro como o órgão controlador, teoricamente, o órgão controlador imunológico máximo. Ou seja, essa imunoneuropsiquiatria ou imunoneurociências, ela daria margem a duas interpretações que, a meu ver, são uma via dupla. A primeira é o cérebro sofrendo a ação do sistema imunológico, um sistema imunológico periférico agredindo o cérebro, como acontece na esclerose múltipla, os linfócitos bem ativados atingindo o cérebro e dentro do cérebro produzindo a doença.
e a outra é o cérebro produzindo saúde ou doença através de ordens que ele deu ao sistema imunológico. Queria saber essa sua opinião a respeito. Primeiro eu concordo contigo que o cérebro, ele talvez seja o grande maestro do sistema de estresse, né? Porque todo o desencadeamento da resposta endócrina começa com a percepção de uma ameaça. Isso implica em ter um processamento cerebral da percepção dessa ameaça. Tem um pesquisador chamado Bruce McEwen, um pesquisador americano de uma universidade em Rochester, que descreveu um conceito chamado carga alostática. Ele ficou muito na moda durante bastante tempo, e ele basicamente trabalhou com essa ideia de que o cérebro é o principal ali maestro da resposta ao estresse. Ele faleceu ano passado, mas ele deixou uma obra muito, muito robusta, e ele é daqueles pesquisadores, sabe, que tem vários papers que ele é o único autor. Então a gente vê que a coisa realmente saía dele, assim. E ele faz exatamente esse contraponto, Fernando, que você está trazendo, de que o sistema endócrino, ele, na verdade, o gatilho para a coisa é o cérebro, né? O sistema endócrino, ele é como essa resposta se capilariza no corpo, mas que o gatilho é o cérebro percebendo que existe uma ameaça lá fora, né? Ou interna, ou né, uma percepção de ameaça. Não precisa nem ser uma ameaça real, né, mas uma ameaça percebida também é suficiente para desencadear essa resposta ao estresse. Queria fazer uma pergunta, professor. Ana Luísa, quer fazer alguma pergunta? Que eu tenho uma outra questão, essa agora bem mais prosaica, bem mais, digamos assim, do dia a dia. Segunda-feira eu atendi um paciente com autismo e ele já veio de uma investigação muito ampla, e nessa investigação o colega dosou a IgG4. A gente sabe que tem hoje em dia um capítulo somente das alterações patológicas provocadas pelo excesso de IgG4. Esse paciente tinha pouco mais de 3 vezes o valor normal da IgG4. Eu pergunto, você valorizaria isso como uma alteração inflamatória, imunológica, que fizesse parte da fisiopatologia do autismo? Você investigaria mais, por exemplo, com o exame do líquor, ou mesmo faria algum tipo de terapêutica com imunoglobulina ou com plasmaférese num paciente com um autismo típico que tivesse a IgG4 muito elevada? Então, Fernando, eu acho que a gente não tem hoje, assim, dados suficientes para justificar uma investigação ou uma intervenção, sabe? O que não significa que isso não possa ser feito. Eu acho que, por exemplo, se a gente considerar esse paciente tinha outros parâmetros imunes alterados também? Essencialmente a IgG4 alta, o restante, assim, nada expressivo. Era tudo normal, né? Era tudo normal. Eu costumo separar bem a minha cabeça de pesquisadora da minha cabeça de clínica, sabe? Então, assim, por exemplo, isso que eu falo para vocês aqui, eu estudo dieta cetogênica, eu estudo transplante fecal. Para os meus pacientes, eu não prescrevo dieta cetogênica e não dou transplante fecal e não uso probiótico, porque eu costumo separar bem na minha cabeça, sabe? O meu papel como clínica, eu trato embasado em evidência. E eu só vou oferecer um tratamento experimental se tiver um contexto de pesquisa ali. Porque eu vou te dar um exemplo. A gente usa, por exemplo, algum anti-inflamatório ou alguma coisa para diminuir a inflamação num paciente sem muita base. E a pessoa reativa uma tuberculose, sabe? Como é que a gente vai justificar isso? Então, eu costumo ir, quando eu estou tratando, e bem pela evidência que existe. Se eu quero fazer alguma coisa, ou quero propor alguma coisa fora, eu proponho que isso seja feito num contexto de pesquisa, sabe? Pelo menos, assim,
um caso individualmente. A gente pode fazer isso, a gente pode ter séries de casos, a gente pode ter um grupo de 2, 3 pacientes que a gente propõe uma terapia diferente, mas eu te responderia assim, ó, nesse momento, quando tu tá no teu consultório, para ir pela evidência, sabe? Pelo menos é como eu faço, assim, sabe? Eu tendo aí, quando eu estou na frente do paciente, eu ficar mais consolidado antes de ir atrás de coisas menos consolidadas. Eu vou só ligar meu carregador aqui, que eu estou com medo de ficar sem bateria. Obrigado pela opinião. Acho que realmente é por aí, para a gente não exagerar na mão. Mas eu gostaria que você frisasse uma vez mais essa questão da síndrome metabólica nos pacientes psiquiátricos, porque a gente está acostumado a pensar que essa síndrome metabólica é mais resultado do tratamento. E o que você mostrou é resultado, pelo menos em parte, da própria doença. É realmente isso? É realmente isso, Fernando. A gente tem, inclusive, estudos com pessoas que nunca receberam tratamento e ainda assim o risco de síndrome metabólica é mais alto do que na população geral. Então, claro que os tratamentos contribuem, o estilo de vida contribui, mas parece ter alguma coisa intrínseca da doença também. É exatamente isso que você falou. Certo, acho que alguém... Não, tem uma pergunta aqui no chat sobre Alzheimer. Isso, é. Isso. Então, realmente, primeiro, depressão é um fator de risco para a doença de Alzheimer, transtorno bipolar também, tá? Especialmente quando a gente está falando de doenças de longo prazo e não tratadas ou incorretamente tratadas. Depressão no idoso, muitas vezes pode ser difícil diferenciar de um déficit cognitivo leve ou de um início de demência, mas a depressão de longa data, ela é, sim, um fator de risco para Alzheimer. Alzheimer tem sido reconhecido como uma doença inflamatória também, ou pelo menos em que as alterações inflamatórias desempenham um papel, tá? Então, existem estudos investigando tanto anti-inflamatórios no Alzheimer, quanto dietas anti-inflamatórias, dieta cetogênica, por exemplo, exercício físico, que também tem um efeito anti-inflamatório. Tudo isso está em investigação para Alzheimer. A pergunta do Marcos, né, se eu acho que no futuro a gente vai convergir nesses conceitos. Acho que sim. Eu acho que no futuro a gente vai pensar mais em mecanismos que vão ser transdiagnósticos, sabe? Mecanismos que vão estar presentes na depressão, no bipolar, na esquizofrenia, no Alzheimer, no autismo, né? A gente vai ter, digamos, intervenções que vão ser neuroprotetoras, que a gente vai poder usar para uma série de condições. Então, acredito que sim, que no futuro a gente talvez caminhe para tratamentos que vão ser úteis para diferentes transtornos ou para domínios de diferentes transtornos. Então, é possível que a gente tenha, por exemplo, um cognitive enhancer, assim, alguma coisa pró-cognitiva que vai ajudar em muitas coisas, talvez até em gente sem doença, tá? Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente caminha. E especificamente, quando a gente tem a cognição como alvo, eu acho, e aí é totalmente palpite, tá? E dar um remédio e não, digamos, exercitar a cognição é a mesma coisa que a gente dá um anabolizante para um cara ficar musculoso e não mandar ele para academia, sabe? Eu acho que as medicações que vão melhorar a cognição, elas vão passar também por uma certa forma de reabilitação cognitiva ou remediação cognitiva, porque se o paciente não exercitar ali o cérebro, eu acho que meu palpite é que as medicações, elas não seriam tão, assim, digamos, efetivas.
Não sei, eu acho que a doutora Ana Luísa tinha uma pergunta. Eu vi ela comentar alguma coisa antes, né? Oi, Laís, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Laís, na verdade, o que eu ia perguntar, o Fernando roubou minha pergunta, mas aí foi bom porque já foi explicado. Já foi respondida, é. Parabéns, doutora. Foi perfeito a sua palestra, né? E é interessante a gente ver que cada vez mais a gente está avançando, né, com novos tratamentos, novas perspectivas, né? E isso é muito importante, né? Muito obrigada pela sua contribuição. Imagina. É verdade, toda essa pesquisa, né, de alto nível gera um futuro aí, né, para abrir um leque mesmo de possibilidades terapêuticas, né? Eu tendo a achar, assim, que a gente está caminhando para uma maior caracterização dos fenótipos, sabe? Que essa categoria DSM, ela não vai nos servir mais sozinha para definir os tratamentos, a gente vai precisar olhar realmente qual é o fenótipo que o nosso paciente individualmente tem. E eu acredito muito nessa coisa nessa guinada aí da psiquiatria para as questões de estilo de vida, sabe? Para dieta, exercício, sono. Já está se começando a falar numa psiquiatria do estilo de vida, ou medicina do estilo de vida. Então, eu acredito que isso é uma coisa que a gente vai ouvir muito falar aí nos próximos 10 anos, sabe? Os pacientes, eles procuram, eles nos perguntam se tem alguma coisa mais que eles podem fazer além do remédio. É comum o paciente querer tomar remédio, inclusive, e está disposto a uma intervenção focada no estilo de vida. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ouvir falar muito aí pelos próximos 10 anos. Eu gostaria de acrescentar para os mais jovens, para ter como espelho essa evolução na carreira da professora Elisa. Todos nós podemos alcançar coisas muito importantes como ela alcançou. E pensem que um dia vocês poderão estar lá com ela, ajudando ela e ela ensinando você, porque quando a gente tem uma brasileira numa posição de destaque no exterior, a gente não perdeu um cérebro, a gente ganhou o cérebro numa posição de destaque no mundo. Então, eu tenho certeza que a professora Elisa fará tudo que tiver ao alcance dela para ajudar o Brasil a crescer cientificamente e ajudar também o nosso estado de Alagoas e o Nordeste. E vocês que são mais jovens, não pensem que isso é impossível. Acreditem que isso poderá mudar a nossa realidade. Com certeza. Fora o fato de ser uma mulher, né, numa posição de destaque. Gostei muito de ver o slide que ela colocou, a evolução dos tratamentos, e tinha lá vários homens, e ela lá no destaque também. Né? É legal de ver isso, assim, é importante para a gente também. Né? É legal. Isso inspira, de verdade. E a próxima vez eu quero estar aí em pessoa, gente. Será um prazer e a gente vai fazer isso sim. E muito obrigado, professora. A sua aula foi absolutamente formidável, realmente. Tenho certeza que ajudou a abrir as mentes. Muito obrigado, realmente. Em nome do nosso grupo, em nome do nosso estado, do nosso país. Obrigada, gente. Obrigada por estarem aí firmes, fortes aí, 9h15 da noite. É para qualquer um. Obrigada. Um grande abraço, pessoal. Qualquer coisa, pode mandar e-mail aí que eu respondo. Um abraço, muito obrigado. Obrigada. Acho que a Laís podia encerrar aí, né, Laís? Joia, com certeza, tá, Joia? Só agradecer, né, como a gente já falou, agradecer a professora, agradecer a todo mundo que participou, as perguntas e tudo, né? E desejar uma excelente noite para todo mundo. E todo mundo se cuidar, né? Que a gente está numa fase difícil agora, cada vez mais, né? Na verdade. Todos se cuidem. Aí aproveita. E vamos seguindo, né? Laís, aproveitando o que a gente está se cuidando e ficando mais em casa, né?
Próxima quinta-feira, a gente vai ter a nossa reunião assim, extraordinária com o professor Francisco Cardoso, né, que dispensa comentários, né, sobre Coreia, tá? Então, só lembrando, a gente vai fugir um pouquinho da programação das nossas terças de 15 em 15, mas foi que ficou disponível, porque ele também viaja muito, tá bom? Difícil, então, só para a gente lembrar. Já. Pronto, já é combinado já. Bom, acho que a gente podia liberar a professora Elisa, ela está aí nesse calor de 7 graus, mas numa cidade maravilhosa, num país maravilhoso, realmente. Bom será quando o Brasil atingir esse desenvolvimento, eu espero e acredito ficar vivo para ver isso. É isso, professor. Tchau, gente. Um grande abraço. Boa noite a Obrigada. todos. Tchau, professora. Boa noite. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.